Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jusley e nós estamos estudando Romanos e hoje nós veremos o capítulo 11. O capítulo 11 ele fala sobre o futuro de Israel, o desígnio eterno de Deus. Nós estamos utilizando o livro A Mensagem de Romanos, do autor John Stott. Então o capítulo 11 é um capítulo também muito interessante, muito gostoso da gente poder ver. Bom, o capítulo 11, ele trata da rejeição, ele fala assim que a rejeição dos judeus não foi nem total, nem definitiva, já que nós vimos no capítulo 9, capítulo 10, que Deus rejeitou, né, boa parte ali dos judeus. Então, neste capítulo, nós veremos a situação presente dos judeus. Ainda existe um remanescente israelita no presente e também haverá no futuro uma restauração de Israel que reverterá em bênção para o mundo todo. Qual seria a situação presente? Já que nós estamos estudando o capítulo 11, nos versículos de 1 a 10, a gente vê a situação presente desse remanescente aí de Israel, já que nós estamos falando aqui que sempre existiu um remanescente presente, né, que Deus separou esse povo, escolheu para que não pudesse ficar sem esse remanescente. No versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma pergunta bem direta. Deus rejeitou o seu povo, o povo escolhido, Israel escolhido de Deus, e replica de maneira enfática no versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo. Talvez ele esteja ecoando propositadamente a confiante declaração do salmista, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Então, ele não se limita apenas a fazer uma afirmação dogmática. Contudo, ele apresenta 4 provas para respaldá-los. Vejamos, então, quais são essas 4 provas. A primeira delas, ela é de cunho pessoal, dizendo assim, eu mesmo sou israelita. Isso aqui de cunho pessoal, quando a gente fala de cunho pessoal, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Pode ser que ele esteja escrevendo como um patriota. Sendo o apóstolo Paulo um judeu, como poderia alimentar a ridícula ideia de que Deus teria repudiado seu próprio povo? Então, a interpretação mais natural, porém, seria que ele mesmo, como judeu, era uma prova de que Deus não havia rejeitado o seu povo. Afinal, quem estava falando? Era o blasfemador, o perseguidor da igreja, que com todas as suas forças havia lutado contra Deus. Isso a gente vê lá no capítulo 9, até que ele tem um encontro pessoal com Deus e que muda a história e a vida do apóstolo Paulo, porque ele achava que estava fazendo a sua religiosidade, achava que ele estava fazendo as coisas corretas. Mas aí Deus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? A resposta de Paulo foi: quem é, Senhor? Jesus Cristo se revela a ele dizendo: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Aí vem uma frase que eu gosto muito: duro é para ti recalcitrar os agrilhões da verdade, ou você encarar a verdade que o Jesus que você persegue é vivo e ressuscitou dentre os mortos. A segunda prova que o apóstolo Paulo apresenta, ela é teológica. Romanos diz assim: aliás, o apóstolo já a antecipou através das palavras em que questionou se Deus teria rejeitado o seu povo, isto é, seu povo escolhido, o povo da aliança, a qual ele mesmo dissera que ninguém poderia invalidar. Agora, ao responder suas próprias perguntas, ele sublinha isto ao descrever Israel como seu povo, ao qual de antemão conheceu. Então, Deus conheceu este povo. Então, na exposição de Romanos 8, 29, porque os dantes conheceu, também os predestinou
para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vimos que conhecer de antemão implica também amar de antemão, escolher, embora aqui seja a nação de Israel, e não um remanescente eleito, que se diz ter sido conhecida de antemão por Deus. Ainda assim, as duas ideias, o conhecer de antemão e a rejeição, são mutuamente incompatíveis. Em terceiro lugar, Paulo traz à tona uma prova bíblica, que é a situação vivida no tempo de Elias. Após a vitória do profeta sobre os profetas de Baal, no Monte Carmelo, ele fugiu da rainha Jezabel e ali ele foi para o deserto e posteriormente ele se refugiou numa caverna, no Monte Horebe, ali ele esteve se debatendo contra si mesmo. Ali ele clamou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, somente eu fiquei. Estão procurando matar-me. A resposta, meus irmãos, de Deus para Elias foi que a matemática dele estava completamente errada. Ele não era de forma alguma um único sobrevivente fiel. Pelo contrário, disse Deus: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Portanto, a apostasia nacional de Israel não era total. Elias estava equivocado, ele estava enganado, ele achava que era só ele que tinha sobrado, mas Deus sempre reservou um remanescente fiel de adoradores, de pessoas que o adoram, de pessoas que o amam. Glória a Deus por isso. Embora a doutrina do remanescente só fosse ser desenvolvida na época de Isaías, o próprio remanescente fiel já existia durante o ministério profético de Elias, pelo menos um século anos, ou 100 anos antes. E a quarta prova de que Deus não rejeitou totalmente o seu povo é de caráter contemporâneo, dias atuais. Assim como nos dias de Elias, havia um remanescente de 7.000 homens, assim também hoje. Ou seja, nos dias de Paulo, há um remanescente, e era muito provável um remanescente considerável. Pouco tempo depois de Tiago, iria dizer a Paulo em Jerusalém que havia milhares de judeus, estou falando para você, milhares de judeus que creram em Jesus Cristo. Então, aqui havia um remanescente fiel em dias contemporâneos, na época de Paulo. Então, além do mais, a maior característica desse remanescente era que havia sido escolhido pela graça de Deus, conforme Romanos capítulo 11, versículo 5, parte B. O sentido literal é que este viera a existir de acordo com a eleição da graça, da mesma forma que o propósito de Deus é conforme a eleição, tanto aqui como em Romanos 9 e 11. Só lembrando para vocês, nós estamos trabalhando o livro de John Stott e ele tem uma linha, um viés de calvinista, por isso ele fala muito aqui em eleição, ele utiliza aqui os 5 termos lá da tulipa, que são os argumentos que o calvinismo utiliza. Por isso, está falando de eleição aqui. Isso nós vimos muito bem na aula, nós apresentamos o capítulo 9. Bom, a esperança futura. A resposta de Paulo à sua primeira questão, se Deus rejeitou seu povo, e é que este, mesmo não sendo rejeitado, foi endurecido, ou mais precisamente, embora ainda haja um remanescente fiel, os outros, que constituem a maioria, estão endurecidos. E essa é a situação atual. Mas será que essa situação é permanente? Haverá esperança para judeus? E quanto ao futuro de Israel, como será? E quando o apóstolo Paulo elabora sua ardente negativa, torna-se claro que a queda de Israel, que no primeiro parágrafo ele provou não ser total, tampouco é definitiva,
Pelo contrário, sua queda, longe de ser uma espiral descendente, é uma espiral ascendente. Eles não tropeçaram para que ficassem caídos, mas sim para que se levantem ou levantassem novamente ao fazê-lo. E eles venham experimentar, como também levar os gentios a experimentarem bênçãos ainda maiores do que teriam experimentado se antes não tivessem caído. Tal é a misericórdia, providência de Deus neste caso. Graças a Deus por isso, né? Porque senão não haveria esperança para os judeus, para o Israel, para esse povo que é o povo da aliança de Deus, e nem tampouco para nós, como gentios. Nos versículos de 11 a 16, nós temos uma cadeia de bênçãos. E é de suma importância que se entenda a sequência do pensamento de Paulo neste parágrafo, uma vez que ele repete com algumas modificações no decorrer de todo o capítulo, e é como se fosse uma corrente de 3 elos. Vejamos. Primeiro, por meio da queda de Israel, a salvação já chegou nos gentios. Segundo, essa salvação dos gentios provocará ciúme em Israel, conduzindo assim à restauração ou plenitude. E terceiro elo, a plenitude trará para o mundo riquezas ainda bem maiores. Assim como num jogo de ping-pong, a bênção vai de Israel para o gentio, do gentio para Israel. E assim, né? Ela vem para cá, vai para lá, vai para o Israel, vai para os gentios e assim por diante. Deste novamente para os gentios, então a primeira dessas etapas já ocorreu, constituindo-se na base sobre a qual, segundo se espera, se erguerão a segunda e a terceira. Além do mais, meus irmãos, neste parágrafo, Paulo esboça o mesmo processo 2 vezes. Primeiro, em termos mais gerais, versículos 11 e 12 do capítulo 11. E depois ele faz uma referência específica ao seu ministério pessoal, como apóstolo do gentio. Ele se intitula apóstolo dos gentios, mesmo sendo judeus. Ele crê que ele tem esse ministério de poder ser um apóstolo dos gentios. E, na verdade, foi um grande apóstolo. Através da vida do apóstolo Paulo foram alcançados milhares e milhares de vidas. E nós temos nos versículos 17 a 24 a alegoria da oliveira. Não sei se você sabe, mas a oliveira, onde ela é plantada, todas as árvores que estão ao redor dela se alimentam dela. Então, assim, é algo muito maravilhoso. A oliveira em si é uma planta fantástica, fabulosa. E nós temos aqui, bem definido nos versículos 17 a 24, a alegoria da oliveira. Então, a oliveira cultivada em bosque ou pomares por toda a Palestina, era um símbolo usado em Israel, assim como a vinha. Agora, Paulo descreve essa metáfora de forma a ilustrar o que vem ensinando acerca dos judeus e dos gentios. A oliveira cultivada é o povo de Deus, cuja raiz são os patriarcas e cujo tronco representa a continuidade dos séculos. Agora, meus irmãos, alguns ramos foram cortados, simbolizando os judeus que não creram, os judeus incrédulos, que foram temporariamente descartados. E você, sendo oliveira brava, referindo-se aos crentes gentios, foi enxertado no lugar deles, o remanescente dos judeus, de forma que agora nós participamos com ele da seiva que vem da raiz da oliveira. Então, Paulo desenvolve sua alegoria jogando com os temas ser cortado, ser enxertado. Então, com isso, ele ensina 2 lições complementares. A primeira é uma advertência aos crentes gentios, para que se não baseiem em pressuposições, versículos 17 a 22. E a segunda é uma promessa aos incrédulos israelitas de que eles ainda podem ser restaurados, versículos 23 a 24. E a advertência aos crentes gentios, ela é bem clara.
A oliveira já passou pela experiência da poda e do enxerto. Alguns ramos foram cortados, arrancados da árvore cultivada, isto é, alguns judeus foram rejeitados. E em lugar destes foi enxertado um broto de oliveira brava, isso é, alguns gentios creram e foram recebidos no seio do povo da aliança de Deus, que era reservado para o povo de Israel. O povo creu, eu criei, você crê que me ouve? Nós cremos em Jesus Cristo e nós fomos enxertados. E nós era considerados aqui, como ramos bravos. Não se gloria, aí a recomendação do apóstolo Paulo, escrita aqui nesses versículos, é não se gloriar contra esses ramos. E esta é a advertência que Paulo reforça com uma porção de argumentos. Quais seriam esses argumentos? Primeiro, diz, é bom vocês lembrarem que dependem da raiz, pois um galho não tem vida própria. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. É Jesus Cristo que te dá a vida. Segundo, sua vida, meus irmãos, deve refletir o fato de que a sua estabilidade deve-se única e exclusivamente pela sua fé. Você pode até protestar, dizer que os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Então, em termos formais, isso é verdade, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade. E você que entrou agora no lugar deles, permanece pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a sua situação também é decisivamente vulnerável. Então, cuidado. Em terceiro lugar, não se orgulhe, mas tema. Tema aquele que pode jogar sua alma no inferno. E não esqueça o que aconteceu com Israel incrédulo, porque às vezes a gente acha que é melhor do que este Israel e nós corremos esse mesmo perigo, que por natureza fazia parte da oliveira. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Por natureza não faz parte da oliveira. E em quarto lugar, você precisa, meu irmão, presta bem atenção, você precisa meditar constantemente no caráter de Deus. Portanto, considere a bondade, a severidade de Deus. Severidade em juízo para com aqueles que caíram, os apóstatas judeus, mas também considere a bondade de Deus para com você, crente gentil que foi incorporado por pura graça de Deus, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Está me entendendo? E nós vamos falar do doxologia, capítulo 11, versículos 33 a 36, que nós fala aqui de louvor e adoração. Então, por 11 capítulos, Paulo apresentou um amplo relato do Evangelho, demonstrou passo a passo como Deus revelou a maneira como ele justifica os pecadores diante dele, como Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, como nós nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, como a vida cristã se vive, não debaixo da lei, mas no Espírito, e como Deus pretende incorporar a plenitude de Israel e a dos gentios no seio da sua nova comunidade. Então, quando a gente fala de doxologia, louvor a Deus, o louvor do apóstolo Paulo nutre-se das Escrituras e é repleto de uma fraseologia extraída do Antigo Testamento. Então, ainda assim, é pura expressão de sua própria admiração e humilde dependência a Deus. Ele começa com uma exclamação maravilhosa, talvez seja um dos versículos mais lindos que eu encontrei na Bíblia, assim como o Salmo 139, que também é fantástico, o livro de Jó, que tem, quando Deus está falando ali sobre a vida de Jó, em defesa ao seu servo. Então, são textos maravilhosos. E esse é um texto realmente muito maravilhoso. Ele diz, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento,
conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Essa frase de abertura, ela pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira é que Paulo estaria aludindo a uma verdade, qual seja, a sabedoria e o conhecimento de Deus, cujas profundas riquezas ele está celebrando. Então, note-se a versão da NVI, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, uma exaltação, um louvor a Deus. E a segunda possibilidade é que o apóstolo Paulo esteja se referindo a duas verdades, ou seja, por um lado, as riquezas de Deus, por outro lado, a sabedoria e o conhecimento de Deus. E aí, celebrando a profundidade de ambas as coisas, porque se você for estudar isso aqui, você vai ver que há uma profundidade muito grande, é algo muito maravilhoso de ser estudado. Né? Conforme a ARA aí, a versão ARA, atualizada, revista e atualizada, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo já havia escrito antes a respeito da riqueza de Deus. Lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 23, diz as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, no capítulo 2, versículo 4, as riquezas da sua glória, capítulo 9, versículo 23, e as riquezas que o Senhor Jesus derrama indiscriminadamente sobre aqueles que invocam o seu nome, capítulo 10, versículo 12. Então, em outra parte, ele diz que Deus é rico em misericórdia e se refere às insondáveis riquezas de Cristo. Então, a ideia predominante é que a salvação é uma dádiva das riquezas de Deus e que ela enriquece imensamente aqueles a quem é concedida, aqueles que a abraçam. E em seguida, temos a sabedoria de Deus, que está escondida em Cristo, foi manifestada na cruz. Embora para os humanos isso pareça loucura, ela é revelada em seu propósito de salvação, de salvar aquilo que se havia perdido. Portanto, se foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação, é a riqueza de Deus que a concede. E depois Paulo continua com uma questão retórica, ou melhor, duas. Os dois pontos de exclamação do versículo 33, ó profundidade, e quão insondáveis, são seguidos de duas interrogações. A primeira dupla, no versículo 34 e 35. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E no 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Como Paulo deixa claro em suas citações do Antigo Testamento, seria totalmente ridículo imaginar que algum de nós fosse capaz de ensinar ou dar qualquer coisa que seja a Deus. Seria um absurdo afirmar, já que seus pensamentos são insondáveis, assim como seria absurdo declarar, uma vez que seus caminhos são inescrutáveis, que já o presenteamos em alguma coisa, colocando assim em débito conosco. De maneira nenhuma. Nós não somos conselheiros de Deus, nem temos essa capacidade. Deus é que é o nosso conselheiro. Nós, meus irmãos, dependemos inteiramente dele para nos ensinar e, o mais importante, nos salvar. Portanto, a resposta às questões, tanto do versículo 34 como do versículo 35, é ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Não houve ninguém que pudesse fazer isso. E já chegando para o finalmente, em terceiro lugar, Paulo faz uma afirmação teológica, pois ele, dizendo assim, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, 36, versículo A. E é por isso que dependemos de Deus. Todas as coisas geralmente se referem à criação material. Tudo, meus irmãos, é para Deus. Eu tenho uma pregação
que fala sobre tudo é para Deus. Mas talvez aqui Paulo esteja falando também da nova criação, aludindo ao surgimento de novo povo multirracial de Deus. E se perguntarmos de onde surgiram todas as coisas no princípio, bem como de onde elas vêm ainda hoje, a resposta será: tudo vem de Deus. Aleluia. Se indagarmos como todas as coisas vieram a existir e como continua existindo, a resposta será: por intermédio de Deus, tudo se fez. Se perguntarmos por que tudo veio a existir e para onde irão todas as coisas, presta atenção, a única resposta possível é: por causa de Deus e para Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Bem como todas as letras que vão de uma a outra no alfabeto, do alfa ao ômega, do início ao fim. Deus é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Bendito seja. Finalmente, Paulo conclui com uma declaração final. A ele seja a glória para sempre. Amém. Oh, glórias. É porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a ele. É por isso que o orgulho humano é tão ofensivo. Orgulhar-nos equivale a comportar-nos como se fôssemos o Deus poderoso. Isso não nos cabe. Pavoreando por toda a terra como se fôssemos os donos do lugar. Nós não temos nada, nós não levamos nada, morremos aqui, não levamos nada. Repudiando a nossa dependência devida a Deus e agindo pretensiosa como se, ao invés disso, todas as coisas dependessem de nós. Irmãos, todas as coisas dependem de Deus e não de nós. Arrogando assim a nós mesmos a glória, achando que a glória é nossa, mas nós estamos enganados, pois a glória pertence a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Toda a glória pertence a Deus. Tudo, meus irmãos, é para Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu sou o pastor Josley, eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera. Também sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus. E aí embaixo aí tem o meu canal, eu gostaria que você entrasse lá, desse uma olhadinha, são mais de 96 vídeos que nós gravamos no meu canal do YouTube. Lá nós temos vários sermões pregados, nós temos aulas de homilética, nós temos aulas de grego, nós temos aula da carta aos Romanos, temos estudos temáticos sobre temperamentos, sobre estudos para casais. Então, meus irmãos, dê uma olhada no meu material, nos ajude a divulgar, é tudo gratuito. Não tem nada aqui que é cobrado. Eu gostaria que você nos ajudasse a divulgar este material e importante para mim também que você, né, se inscreva no meu canal ou indique outras pessoas para que se inscrevam no meu canal. Dê uma olhada neste material. Foi muito bom estar com você. Que Deus nos permita mais uma oportunidade. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.